Gente, boa noite. Boa noite. Vamos, nesse começo de reunião, elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus. Vamos serenar o nosso coração. Vamos retirar da nossa mente toda a agitação, respirando profundamente, sentindo o ambiente aqui de paz, de serenidade. E vamos, aos poucos, nos harmonizando. Que Deus, nosso Pai, nos proteja, nos guie, nos abençoe. Que nossos mentores espirituais possam compartilhar conosco esses momentos, ajudando-nos a compreender um pouco mais do Evangelho, esse manual que nos aponta o porto seguro em que deveremos ter por fim. Que esse roteiro da nossa vida possa ser escrito com as letras do Evangelho, calcadas de amor, de fraternidade, de benevolência. Que hoje e sempre o amor nos inspire, a boa vontade nos guie, o bom trabalho seja a nossa inspiração e a recompensa seja o amor que todos possam compartilhar conosco de seus corações. Que Deus nos abençoe, ilumine, ampare, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, gente. Nós vamos hoje dar início no capítulo 153 do livro Caminho, Verdade e Vida, cujo tema é passes. Muito bem. O texto que nós vamos estudar hoje está em Marcos, capítulo 5, versículo 23. E que diz assim: E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. De novo. E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Então, essa é uma passagem que uma mãe aflita chega a Jesus, né? E pede socorro por sua filha. Estou correto? É isso mesmo, né? É isso que eu ia falar. Oi? Eu pensei nisso também. O filho de Jairo. Ah, sim. Né? Aqui não fala, né? Por isso que a gente vê o contexto, né? Então não é a mim, não é a mãe, é o pai. Eu fiquei. É o pai. Eu também. É porque minha filha. Em livros falam que quer dizer Talita Cumi, que foi a hora que ele falou levante. Sei. Então é a filha de Jairo mesmo. Uhum. Né? Muito bem. Então, o que está aqui sendo abordado? Que o mestre poderia curá-la, né? Simplesmente com imposição de mãos. Segundo a fé daquele homem. A gente não sabe, eu acho que no Evangelho mesmo não tem um contexto maior falando sobre ele, né? Eu acho que só a passagem, né? A não ser que alguns livros possam ter uma ilustração melhor sobre o tema. Mas o fato é o seguinte: quais os elementos básicos dessa história aqui, dessa passagem? Primeiro, ele tinha fé? Ele acreditava que o Cristo poderia curá-la? Né? Pois ele afirmou isso. Só pelo que ele falou aqui. Ah,
Vamos lá. Vamos linkar isso aí com outra passagem conhecida no nosso meio espírita, né? Que é quando a filha do senador Publio Lentulus também é curada. Está no livro Há 2000 anos. Quando o senador encontra-se com Jesus, a finalidade desse encontro é o quê? Pedir socorro para a filha, que estava muito enferma. Muito bem. A questão é, ele acreditava em Jesus? Jesus poderia curá-la? Totalmente diferente. Nos dois... ele não, né? A esposa ali acreditava nele, não. Nos dois casos, o objetivo era o mesmo, curar a filha enferma, né? Só que um acreditava em Jesus. Já eu acreditava. O senador Publio Lentulus. E o que Jesus disse ao senador? Sua mulher. Que a sua filha seria curada por causa da fé da sua esposa, que ela tinha fé, ela tinha, vamos dizer assim, um merecimento, né, desse amparo, desse socorro. Tá. Então, pegamos aí dois elementos, duas pessoas, dois personagens. O senador Públio e o Jairo. Ele era centurião, é isso? Soldado? Não lembro. Não? Pessoa normal? Não lembro também, mas o centurião romano É outra no passagem. caso que pede para Jesus ir curar o servo. Ah, Só que Jesus não vai lá, é o próprio centurião. Ele fala para o centurião. entendi, é você outra tem que passagem. fazer. Tá. É que a gente... É que as passagens. são parecidas, né? É, Muito bem. Bom, então nos dois casos, dois homens foram buscar em Jesus o auxílio para suas respectivas filhas e ambos conseguiram. Mas, o senador Publio Lentulus não tinha o merecimento para alcançar esse atendimento, né? No caso do Jairo, sim, porque ele tinha fé. A filha do senador foi curada por causa da mãe. Mas também tem um terceiro elemento, que é o próprio filho, a própria filha. Se elas, ambas, não tivessem merecimento, ou tivessem que passar por aquilo, seriam curadas? Muito bem. Aí, você vê como é que a gente não pode levar tudo ao pé da letra. Vamos filosofar aqui. Por que o que poderia fazer com que as filhas respectivas não tivessem merecimento? Ou seja, deixa eu formular melhor a pergunta. Por que elas não seriam curadas? Por que Jesus não as curaria? Pelo fato de não ter merecimento, tá? Já falamos sobre isso. Mas, e se ele quisesse mesmo assim? Se o mestre quisesse mesmo assim? Porque não pode ser concedido a gente uma nova oportunidade? Você tem que passar sempre aquele caminho? Não. Você fez isso vai acontecer impreterivelmente? Está sim, já certo aquilo? Não pode ser mudado? Pode. Tudo pode ser mudado. Então vamos supor, um caso específico. A filha é curada, a filha não é curada. Certo? Essas duas possibilidades. Se ela for curada, ela vai ter o restante da existência para poder utilizá-la da melhor maneira possível. Vamos falar desse tempo. E se ela não for curada, ela está resgatando talvez débitos pretéritos, kármicos. Nas duas situações, são coisas boas? São. Então, não existe um congelamento de uma situação, né? Você fez uma coisa má aqui, não é que impreterivelmente você vai ter que sofrer lá no futuro.
O que importa não é a reação, é o aprendizado, é a melhoria. Não é aquela história do olho por olho, dente por dente, que você passou aqui, vai receber na mesma moeda. Não, porque a lei do Cristo é de misericórdia. Tá, vamos supor então, hipoteticamente assim, o senador não tinha a fé suficiente para que a filha fosse curada. Faz de conta que Lívia também não tinha. A esposa do senador também não tinha mérito suficiente, não acreditava o suficiente, né, em Jesus para que efetuasse isso. E muito menos Flávia tivesse condição de receber aquela cura. A pergunta é: se esses 3 elementos da família não têm, vamos dizer assim, o merecimento, Jesus curaria Flávia ou não? Eu acredito que sim. Eu acho que sim também. Pode ir pelas 2 vertentes? Pode. Também. E isso acontece com a gente? Gente, vocês estão encarangados de frio, né? Eu vou tirar a blusa do morrer de calor. Brincadeira, né? Mas é verdade. Voltando então ao nosso tema. Sério, eu estou suando. Está frio. Voltando então ao nosso tema. As pessoas, elas podem sofrer na sua vida por diversas ações diferentes. Sofrer diversas ações diferentes. Mas o fim vai ser sempre o mesmo, a educação do Espírito. Por que que isso é verdade? Pelo fato do seguinte: vamos supor que, vou criar uma história, tá? Faz de conta que no ano de 1800, tá? 1800, tinha uma guerra em determinado local do país, e eu, com meus 16, 17, 18 anos de idade, quis voluntariamente embrenhar como soldado nessa guerra. Não para lutar pelo país, mas pelo prazer de matar e pilhar. Matar e pilhar. Esse era o intuito, esse era o objetivo. E tal foi feito, entrei nesse exército, fiz tudo que tinha que fazer, por lei da vida. Em determinado ano da minha existência, sofri um golpe, um revés, vim a óbito e retorno à vida espiritual. Beleza, deu para ver o contexto da história. Então a minha essência era má. A vontade era de pilhar, da rapina mesmo, né? De trazer de enriquecimento em cima do que o outro conquistou. Então, chega a época que aquela vida é aniquilada e retorna para o plano espiritual. Lá é feito um novo planejamento reencarnatório para corrigir essa postura. Tá? Faz de conta, vocês brincando de Deus, aonde que vocês colocariam esse personagem para que se reeducasse? Em qual cenário? Brinque de Deus. Tá? Aonde que ele vai reencarnar para que possa corrigir? Lá na Ucrânia. Muito na bem. Própria guerra, Tá. Ele sendo... Numa própria guerra, tendo a sua conquista, o seu patrimônio, que vai ser logicamente dilapidado para ele ter o revés, né? Ver a outra face, né? Da história. Muito bem. Só que agora eu vou mudar uma coisinha. Com esse personagem sou eu, né? Faz de conta que sou eu. Eu vou falar assim: eu não estou suficientemente espiritualizado para que possa sofrer esse tipo de revés. Se eu receber esse revés, eu vou querer vingança e o ódio vai duplicar. Então, aquele que me espoliar, eu não estou preparado para reperdoar ainda. Então, o que vai acontecer?
eu vou nutrir um sentimento de vingança ao extremo que aonde esses indivíduos estiverem, no plano físico ou no plano espiritual, vou persegui-los. Muito bem, a pergunta é a seguinte: vocês brincaram de Deus, puseram naquela situação, com todo o mérito, com toda a lógica, vai funcionar? Não vai funcionar. Não vai funcionar. Por isso que não existe esse negócio engessado. Fez isso aqui, recebeu ali. Porque a nossa vida é de educação. Quando estivermos suficientemente preparados para aquele cenário, aí sim, nós vamos nascer. Nós vamos viver aquilo. Quando aquilo que nós vivenciamos foi proveitoso para o nosso avanço espiritual. Ok? Então, não existe nada congelado, preparado, já... Passado de vez. A nossa vida não é assim. Muitos falam assim, o planejamento reencarnado aconteceu isso na minha vida porque estava previsto. Não, é a maior bobagem falar uma coisa dessa. Né? Aconteceu tal coisa porque estava previsto. Não, aconteceu por lapso nosso, por falta de cuidado. Pode ter acontecido por qualquer coisa, mas que é uma coisa pré-determinada que vai acontecer, aí tira o sentido da nossa existência, né? Tira o sentido do tal do livre-arbítrio. A gente não tem livre-arbítrio, se já está predestinado, nós temos um roteiro, é diferente. Nós vimos para o plano físico para viver, por exemplo, de 70 a 90 anos, dependendo do embalo que a gente der para a nossa existência. Né? Isso é já um determinismo. Mas fora disso, falar assim, não, o cidadão vai reencarnar no dia tal, 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 e vai desencarnar no dia tal, 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 da doença tal, no cenário tal. Pré-determinado não faz sentido. Sabe o que está me passando na cabeça agora? Não sei se entra aí, você falou, mas não tem importância, eu vou falar assim. Está me lembrando a história do Sigismundo. Se eu estiver errado, você me corta e me corrige. O Sigismundo, ele matou aquele homem, né, no coração. Não sei se foi com arma, com faca, não lembro. Mas aí houve aquilo tudo que a gente já viu no livro, né? Ele queria se redimir com aquele homem. Então, no decorrer da vida dele, ele ia renascer com alguma coisa na altura do peito, na altura do coração. Mas isso não quer dizer que ele ia morrer do coração. Porque dependendo da vida dele dali para frente, ele poderia desencarnar de qualquer outra coisa. Poderia ser. Menos no coração, que era aquele local que ele feriu o outro. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Não tem isso. Existem pessoas que renascem, por exemplo, e vão desenvolver um câncer no decorrer da existência. Já está mais ou menos ali já traçado no seu próprio espírito, é uma coisa natural, tá? Isso é uma coisa natural. Aquela doença já pré-existia no espírito. Então, quando reencarnado, vai ter um tempo normal até que a doença se manifeste, mas ela pode não se manifestar. Como que ela não se manifesta? A partir do momento que o próprio indivíduo consegue alijar essa doença do seu perispírito. E como que pode mudar isso? Pela sua condição. O que criou? O que criou o mal? Né? O pensamento, as atitudes. E se então você muda a fonte, você não elimina o problema? Pode eliminar o problema. Então não quer dizer que tal coisa está programada, tá? Assim, a grosso modo, mas que no detalhe ali vai depender exclusivamente do protagonista.
aquele que vai desempenhar as suas tarefas aqui no plano físico. Bom, feita essa pequena introdução de 20 minutos, né? Vamos falar um pouco do texto do Emmanuel, né? Da ideia que ele nos traz sobre isso aí. Jesus impunha as mãos nos enfermos e transmitia-lhes os bens da saúde. Qualquer um de nós pode transmitir os bens da saúde? Sim. Por que pode? Porque nós somos uma potência atômica. Nós temos muita energia no nosso corpo. Matéria, a gente sabe que é energia condensada, né? Então, tudo que é matéria é energia. A gente ainda não sabe manusear muito bem isso aí. Mas se você tem boa vontade, bom pensamento, bom coração, você pode canalizar suas energias para o próximo. Qualquer indivíduo. Isso me faz lembrar uma questão do Livro dos Espíritos. Não sei se vocês lembram, a questão de 1909. Você já ouviu falar? Já ouviu falar? À vontade. Tem um amigo meu que fala sempre no estudo. É? Toda terça-feira. Pois é. Tem a ver com isso aí? Tem. Porque é querer, gente, é querer. Mas só querer, no caso do passe, tem que ter um pouquinho mais. Você tem que ter o sentimento. Eu quero fazer o bem, mas eu não tenho o bem dentro do meu coração, o que eu vou doar? Então ali vai ser um equilíbrio de forças. O seu sentimento, a sua vontade, a vontade de fazer o bem, de ajudar o próximo, né? Aliado com a determinação. E uma coisa, o que o Jairo fez quando encontrou Jesus lá? Ele sabia, ele tinha convicção. Nós temos que ter convicção. Quando vamos também ajudar o outro, fazer algo para o outro, tem que ter convicção. Senão você chega para dar um passe e fala assim: se os mentores espirituais estiverem aqui, eles vão ajudar e vão dar o passe. Então o que você está fazendo aí? Então não precisa, né? Então não precisa. Mas vocês podem usar minhas energias. Tá, qual o mérito seu? Qual energia? Qual o teu mérito? O que você está fazendo aí? Marionete? Então, a gente tem que ter também a nossa parcela de contribuição. Seu amoroso poder conhecia os menores desequilíbrios da natureza e os recursos para restaurar a harmonia indispensável. Gente, o Cristo, pensa numa coisa: curava leproso, não curava? Sim. Muito bem. O que é uma célula doente? É aquela célula que adquiriu aquele bacilo, né? E estava condenada à morte. Ele multiplicava ali, mas as células iam morrendo, né? Então, pensa bem numa célula, vamos pensar numa célula. Uma célula com bacilo de Hansen ali, né? E esse bacilo destruindo ela. Tá. Agora, mentalizaram isso? Não era uma célula só, com o bacilo destruindo essa célula. Agora, com o seu pensamento, você destrói o bacilo sem destruir a célula. Com o seu pensamento. Vocês conseguem? Ainda não. Mas tem jeito? Tem. Mas eu vou ler o que Jesus falava. Vós sois Deus. Vós podeis fazer tudo que eu faço muito mais. Pois é. Só que não é pra gente agora, né? Porque a gente se priva disso. A gente já tem como refletir. Nós temos elementos para refletir. É o que nós estamos fazendo. Agora, o Cristo curava os leprosos. A gente pensa: nossa, que coisa maravilhosa. Vamos entender o que ele está fazendo? Não, vamos simplificar ao máximo, que não chegamos nesse máximo que é a célula com o bacilo. Eu posso estar falando uma baita bobagem, tá? Posso estar falando, que não é da minha alçada esse tema, mas vamos simplificar dessa forma: uma célula, um bacilo
matando-a, né? Se você tivesse uma condição de pegar uma pinça, tá? Uma pinça, romper aquela membrana da célula, pegar aquele bacilo assim, tira de lá, depois fecha ele, você tira todo o bacilo, todo o estrago, fazer uma cirurgia, o que aconteceria com a célula? Ia ficar curado. Mais ou menos isso, né? Muito bem. Se pensa numa célula morrendo, tá? Uma célula morrendo, e você tira aquilo que está matando ela e você a supre de energias para ela se recompor. Ela vai voltar ao normal? Então, se você tem um mecanismo que faça isso e a célula volte ao normal, você pode curar a lepra? Estou falando de uma célula, tá? Uma célula. A gente pode? Pode. Faz de conta então que a gente inventou um aparelhinho, tá? Um aparelhinho, tipo esse aparelhinho que faz microchip. Você já viu fazer microchip? Tem milhões de componentes dentro do chipzinho daquele lá, microscópicos. Faz de conta que nós temos alguma coisa semelhante àquilo lá, que é algo que vai adentrar naquela célula, retirar aqueles bacilos, né? Aquilo que está prejudicando as células, assim, rapidamente, e depois você passa, vamos dizer, reenergiza elas, né? Realimenta para que elas voltem ao normal. Estou criando um cenário aqui totalmente futurista, totalmente fora de questão, só para a gente poder compreender. Nessa hipótese minha, daria certo? Resolveria? Teoricamente resolveria? Eu acredito que sim. Eu também. Teoricamente sim. Eu estou inventando uma coisa aqui, tá? Estou inventando. Mas não é uma coisa lógica? Eu posso ter falado uma coisa absurda, mas tem uma certa lógica. Só que isso que eu falei, talvez ninguém tivesse pensado ainda, né? Ninguém tivesse pensado nessa possibilidade, mas ela existia e ela é possível. Vamos supor que essa tecnologia, como é que eu posso falar assim, esse avanço todo que o mestre tinha, ele tinha condições suficientes de fazer isso. De que forma? Eu ainda não sei. Mas a gente estruturou aqui uma ideia bem louca e a gente achou um jeito de resolver esse problema, né? O mestre avançado, como ele era, ele tinha condições, mas o que ele fez tem lógica, não era um passe de mágica. Não, você vai ficar curado, pã, e fica curado. Igual a gente aprendeu nos livros, nos filmes, né? De magia. Você aperta, fala uma palavra mágica e a pessoa se cura. Não, tudo tem uma certa lógica. Então, o que ele fazia? Ele sabia manusear os elementos. A gente vai chegar no ponto, já estamos caminhando nisso. Hoje a gente não sabe tanto sobre genética, já não modifica algumas coisas, já faz umas brincadeirinhas aí com a genética. Pois é. Fala isso de genética na época do Cristo. Alguém entendeu alguma coisa? Não. Se a gente falar uma coisa mais avançada do que a nossa capacidade de compreender hoje, o que todo mundo vai falar? Vocês estão loucos? Não é verdade? Então, existe a possibilidade? Existe. O Cristo manuseava os elementos, não só o Cristo, outras pessoas têm o dom da cura. Pela imposição das mãos, as doenças misteriosamente desaparecem. Por que eu estou adentrando neste universo? Seu amoroso poder conhecia os menores desequilíbrios da natureza. Ele conhecia a natureza humana.
Ele sabia o que estava fazendo. Poderia curar qualquer um. Ele curava pessoas que tinham problemas ósseos. Pensa em células ósseas. Como que você desentorta um trem daquele? Ele sabia. Fazia. E os recursos para restaurar a harmonia dispensada. Nenhum ato do Divino Mestre é destituído de significação. Reconhecendo essa verdade, os apóstolos passaram a impor as mãos fraternas em nome do Senhor. Então, quando a gente ministra o passe, a gente sabe manusear essas energias? Sabe o que está fazendo? Você é um instrumento, mas não é porque você é instrumento que você está isento da sua cota de responsabilidade. Você tem que estar com o organismo sadio, com o pensamento sadio, com disposição, com vontade, e aí as coisas vão acontecer. Mas se não tiver, você vai estar dando trabalho para os outros, né? E tornavam-se instrumentos da divina misericórdia. Veja, instrumentos, não o que eles faziam. Ah, mas quem fazia então? Era o próprio Cristo? Não. Todas as curas que os apóstolos faziam, era o Cristo que fazia? Não. Concorda ou discorda do que eu estou afirmando? Quem fazia então? Os seus prepostos, que eram espíritos muito mais evoluídos do que a gente sonha que trabalhavam com ele. E a gente sabe muito bem, naquela passagem de Pentecostes, a gente sabe muito bem o que aconteceu ali, né? Aquela grande falange de espíritos que chegaram até eles e, a partir dali, eles começaram a falar em outros idiomas, a agir totalmente diferente, ou seja, todas as suas capacidades, né? A sua mediunidade se aflorou de uma vez, porque na presença daqueles que iam trabalhar do plano espiritual, junto com aqueles que estavam no plano físico. Mas quem que fazia os fenômenos das curas? Os apóstolos? Eles sabiam o que estavam fazendo? Não, mas eles tinham fé. Então a fé é determinante para que as coisas ocorram? Sim. A vontade é a determinação. E por que a gente não cura? Sabe por quê? Porque a gente não tem fé na gente. A partir do momento que nós tivermos fé em nós, não é prepotência nem arrogância. Fé é o quê? Convicção. Certeza. Você confiantemente você sabe das suas potências. A partir do que você sabe do seu potencial, você trabalha ele. Não é uma coisa assim, vamos ver o que vai dar. Vou fazer para ver o que vai dar. Não, isso é fé. Fé é você saber o que vai acontecer. É muito simples. Se eu tenho uma retaguarda espiritual que trabalha comigo, se eu tenho uma vontade e uma característica, uma mediunidade, eu tenho um corpo sadio, uma mente sadia, eu tenho todas as características necessárias para fazer qualquer tipo de cura, qualquer tipo de ajuda. Basta você trabalhar isso. Vou fazer mais uma comentário, posso? Pode. Marcos, durante quase 13 anos, uma turminha boa, a gente estava lá na universidade, acho que já comentou com você, né? Essa turma fazia um trabalho de passes no regional, toda sexta-feira. E começou com um monte de gente, acabou como sempre, a gente sabe que acaba comendo. E uma dessas pessoas era o Jaime, mas uma pessoa abnegada, uma pessoa incrível, de humildade, de bondade. E ele deu máximo uma mulher, e essa mulher estava com um tumor, se não me engano, em útero ou nas proximidades. Sim. E ele deu passe, passou. Na outra sexta-feira, a filha dessa mulher chegou nele chorando
Ai, seu Jaime, o tumor da minha mãe vazou e ela está bem, ela vai até hoje. Você que fez isso, eu falei, de jeito nenhum. Eu fui uma pessoa que auxiliou e essa auxílio veio logo junto comigo. É justo. E é isso. É isso. É isso. Não é? Mansos apenas em nome do Senhor e tornaram-se instrumentos da divina misericórdia. A gente não tem ainda um cabedal de conhecimento para saber manusear isso. Não está no nosso tempo ainda. Nosso tempo ainda vai vir. Mas para frente, quem sabe daqui a uns 1000 anos sejamos engatinhando nisso aí. Quem sabe? Não sei. Mas agora não tem. É um ou outro que tem isso e inconscientemente. Inconscientemente. Agora, o Cristo não, ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia. Atualmente, no cristianismo redivivo, temos de novo o movimento socorrista do plano invisível através da imposição das mãos. Né? Através do Espiritismo foi incorporada essa técnica, né? Para auxiliar as pessoas, né, necessitadas. Os passes como transfusões de forças psíquicas. O que é força psíquica? Em que preciosas energias espirituais fluem dos mensageiros do Cristo para os doadores e beneficiários. Quem são os doadores? Quem está ministrando passe. Então, vem de lá, passa pelo canal, né, que é o passista, e chega aqui que está sendo beneficiado. Representa a continuidade do esforço do Mestre para atenuar os sofrimentos do mundo. Pura misericórdia. Por que existe tanto sofrimento no mundo? Porque cada vez que você faz alguma coisa errada, tem a contrapartida. Toda ação gera uma reação. Você gera dor, teoricamente, você vai sentir essa dor futuramente. Agora, pensa toda a humanidade agindo mal. Como que vai ser o nosso mundo? Um mundo de sofrimento. Não um mundo de sofrimento, porque a gente ainda é doente do espírito. A gente pensa mal, a gente fala mal, a gente age mal e cria esse cenário nefasto que está por aí. A culpa é de quem? De quem criou. Esse mundo não é belo, maravilhoso, perfeito, lindo de morrer? É. Por que existe tanta dor, sofrimento, maldade, etc? Por que existe? Porque o ser humano ainda está cheio dessas porcarias para serem expelidos. Fazer a tal da reforma íntima. Mas como está em moda atualmente falar da Venezuela, né? Vamos falar um pouquinho desse povo, vamos deixar o brasileiro um pouquinho de lado, vamos falar da Venezuela que está em voga, está na vitrine aí. Um povo que atingiu 94% da população abaixo da linha da pobreza. Pensa na linha da pobreza, abaixo da linha da pobreza, 94%. É gente pra caramba. Certo? Gente pra caramba. Ah, mas eles estão sofrendo por causa do ditador que está lá, que toma conta. É por causa disso? Eles estão ali fazendo parte dessa ditadura. Por causa de milhões vão sofrer. Esse não é um só. Eu sei que é um sistema, né? Mas esse sistema é um mecanismo de reajuste daquele. Triste, né? Mas a gente sabe, né? Mas a gente pode chegar nesse patamar também, a gente não sabe os nossos débitos. Vai que o Brasil entra na mesma escala. E aí? A culpa é do governo? Não. A gente tem que assumir para nós a nossa culpa, a nossa parcela de responsabilidade e fazer a nossa parte.
As coisas só mudam a partir do momento que o nosso mundo íntimo modifica. Eu posso estar sofrendo a consequência dos outros. Gente, se você tem o seu mundo íntimo centralizado, você pode estar nas regiões umbralinas e você está com Deus. Você está bem. Você pode estar onde for. O Cristo na cruz, olha que situação. Ele estava no céu ou no inferno? Ele estava no seu céu. Ele sabia o que estava acontecendo, o que estava fazendo. Ele sabia a repercussão que aquele ato heróico dele ia ter para toda a humanidade. Então, olha só, o ato heróico, o desprendimento, o amor consagrado a toda a civilização. Então, você pode estar na região, no local mais nefasto do planeta, mas se o seu mundo íntimo está centrado, ninguém consegue demovê-lo. Lembra da Madre Teresa de Calcutá? Naquela pobreza da Índia. Se a gente acha os pobres aqui no Brasil assim, deprimente, difícil, uma coisa, imagina da Índia. Imagina aquela cultura. E ela viver no meio daquele povo, e amar aquele povo do jeito que ela amou, fazer o que ela fez pelo povo. Como que estava o seu mundo íntimo? Ela estava no céu. Ela estava com Deus. Esse é o reino que nós estamos edificando. Não é o mundo externo. Não é aquilo que está à nossa volta. Nós temos um paraíso aqui na Terra. Mas a gente está vendo esse paraíso e a gente dá valor ao que? No nosso sofrimento, que é desse tamanho. E a gente fica preso ao nosso sofrimento, que é desse tamanho, e que faz com que a gente esqueça todo o sofrimento alheio. A gente mira só no nosso. Quer dizer que nós somos ainda muito pequeninos. Como que a gente quer uma felicidade inenarrável, imorredoura? Como que a gente quer isso se a gente está preso aqui simplesmente naquela pontinha de agulha que nos alfineta e que nos faz sentir dor, uma dor insuportável, como se fosse o maior martírio do mundo? Aonde que nós estamos? Onde que está o nosso coração? Onde está aí? Seria audácia por parte dos discípulos novos a expectativa de resultados tão sublimes quanto os obtidos por Jesus junto aos paralíticos. Isso é fato. Se juntar todo mundo aqui, a gente não consegue curar o paralítico nem só se for em cirurgia, né? Por cirurgias, mais cirurgias, mais cirurgias. Próteses, mais próteses, né? E a gente não tem esse dom, essa capacidade. Perturbar os agonizantes. O mestre sabe, enquanto nós outros estamos aprendendo a conhecer. O mestre sabe, sabia o que estava fazendo. A gente começando a aprender o que é a letra A letra básica. Depois tem um abecedário inteirinho, depois do abecedário tem que concatenar as letras para formar sílabas, depois formar sílabas, formar as palavras, depois as palavras as pequenas frases, depois das frases as composições, depois as composições as poesias. Olha o trabalho gigantesco que a gente tem que fazer. Nós estamos aprendendo apenas a letra A. Quer dizer, está bem no começo. É necessário, contudo, não desprezar da lição, continuando por nossa vez a obra de amor através das mãos fraternas. Fraternidade é uma coisa que você lê no Evangelho direto, né? Todas as lições falando sobre fraternidade. O que é fraternidade? Fraterno é de irmão, né? Fraterno é de irmão, né? Fraterno é quando convivência com você tem convivência,
relacionamento, um jeito de comunicar-se, uma abordagem, um jeito de viver em que todas as suas boas propensões estão sendo assim naturalmente cedidas a cada contato, né? Mais ou menos isso. Convivência desinteressada, né? Sim, mas além de ser uma convivência desinteressada, você ainda doa algo mais, né? Você doa o seu sentimento, é como se fosse a fraternidade é como se fosse um abraçar. Traz aquele indivíduo para o nosso mundo íntimo, guardado todas as devidas proporções, tá? Trazer aquele indivíduo para todas as nossas ações de carinho, de respeito, de afeto, né? De querer o bem, de querer que a pessoa progrida, evolua, melhore. Isso é fraternidade, né? Que sempre é algo que você projeta as pessoas para cima. Você quer colocar todo mundo para cima, que é o bem-estar geral. Fraternidade é levar o bem-estar geral aos outros. Mais ou menos isso. Eu estou meio ruim hoje para definir algumas palavras, mas é por aí. Então, o mestre sabe, enquanto nós outros estamos aprendendo a conhecer. É necessário, contudo, não desprezar a lição, continuando por nossa vez a obra de amor através das mãos fraternas. Então, se a gente não tiver esse sentimento de querer trazer o outro para perto de nós, olha, aquilo que nós estávamos falando no comecinho aqui, antes de começar a aula, sobre a assistência social, não é um gesto de fraternidade, você doar um pouquinho do que você tem para aquele que está passando por dificuldades. É uma fraternidade? Você não está tirando ele de um estado ruim, tentando melhorar um pouquinho? Isso é fraternidade. E a gente pode fazer a fraternidade, né, ser fraterno de N maneiras. Onde existe a sincera atitude mental do bem, pode estender-se o serviço providencial de Jesus. Não importa a forma exterior, cumpre-nos reconhecer que o bem pode e deve ser ministrado no seu nome. Então, nós não entramos hoje no quesito ali, passe, imposição de mãos, doação de energias. A gente falou mais sobre a parte sentimental do assunto, da fraternidade em cima do auxílio, né? Para falar a verdade, nós falamos muito pouco sobre um tema tão complexo, mas se tivesse que resumir ao máximo, tudo isso que foi falado, o que a gente tiraria de lição maior? Que nós todos podemos ajudar uns aos outros nos momentos difíceis, através da doação do que você tem de mais caro, que é o seu sentimento, que é o seu afeto, sua fraternidade, sua caridade, seu respeito, seu amor. Isso você pode movimentar. Isso todo mundo tem, em maior ou menor potência, mas todo mundo tem. Basta querer que você consegue fazer o bem a partir das suas próprias criações. Até o ponto de chegar a sermos instrumentos da espiritualidade maior para realizar curas maiores. Não curas físicas, também curas físicas, mas não só curas físicas, principalmente curas espirituais. Nós somos espíritos encarcerados num corpo de carne. Então, mas qual que é a nossa essência? O espírito, alma, sentimento. E sentimento só se comunica com outro sentimento através da sua essência e não dos fatores externos. Ou seja, não da matéria, mas sim da nossa essência, do nosso amor, do que realmente somos. Beleza? Palidamente deu para entender alguma coisinha sobre esse tema? É muito pálido, né? Sinceramente, é um tema altamente, tudo que a gente aborda aqui é altamente complexo. Altamente complexo. A gente só dá uma passada de olho
desse conteúdo. Por isso que eu prefiro as palestras que são feitas no centro, que são escolhidas com um tema desse tamanho aqui para ser do que pegar um monte de tema e não falar nada, absolutamente nada sobre tudo, porque não dá tempo. Né? Então, é possível, a partir de uma única coisa, uma única palavra, você jogar ali um mundo de aprendizagem. Vamos para o próximo? Você passa para nós? Por favor. Capítulo 154. Isso aqui vai ser difícil. Esse vai ser difícil. Ei, Jesus. Renunciar. Renunciar é o quê? Abrir mão de alguma coisa. Abrir mão. E muitas vezes abrir mão de alguma coisa que a gente quer muito. Abrir mão de alguma coisa que não nos é útil é muito fácil. Alguma coisa que é muito cara é muito difícil. Quer ver uma renúncia complicada? Aquela pessoa eleita pelo coração, renunciar a ela. Tipo assim, um desapegar do seu pai ou da sua mãe, ou do seu filho ou da sua filha, ou do seu avô ou da sua avó, que você nutre um amor imenso, mas que foi separado pelos laços da morte. Essa renúncia desse sentimento, ou seja, renunciar, você tem que abrir mão porque a vida separou. É difícil. Dolorido. Né? Dolorido. Existe outro tipo de renúncia? Existem várias. Nós vamos abordar alguma coisinha aqui sobre isso, palidamente, como sempre. Né? Vamos ver o texto que está no Evangelho em Mateus, capítulo 19, versículo 29, que é uma outra fala de Jesus. Né? E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Está aí um trechinho que todo mundo leva a pé da letra, né? Esse é um texto que muita gente leva a pé da letra. Que subentende assim, ó. Para eu seguir o mestre, eu tenho que renunciar tudo, até minha família, meus bens, e desapegar de tudo e seguir o Cristo. Literalmente é isso mesmo? Vocês acham que é isso? O Cristo, pensa no Cristo, da perfeição que Ele é, a perfeição que o Cristo é, do que Ele pede para cada um de nós. Ele exigiu alguma coisa de nós? Exigiu alguma coisa? Não. Aí, numa fala, ele diz, se você quer me seguir, abandona teu pai, abandona tua mãe, seus irmãos, tudo que lhe é caro, e siga-me. Não tem uma coisa aí que não está bem encaixado? Não soa estranho? Então não é uma coisa para se levar ao pé da letra. Concorda? Vamos ver então o que a Emmanuel fala sobre o texto? Neste versículo do Evangelho de Mateus, o Mestre Divino nos induz ao dever de renunciar aos bens do mundo para alcançar a vida eterna. Muito bem. Não li o que está para baixo. Eu vou pôr o meu parecer aqui, antes de ler. Neste versículo do Evangelho de Mateus, o Mestre Divino nos induz ao dever
dever de renunciar aos bens do mundo para alcançar a vida eterna. Então, eu tenho que abandonar tudo, todo esse cenário maravilhoso, belo, de 1001 possibilidades que ele dá para meu aprimoramento intelectual, meu aprimoramento moral, meu relacionamento com as pessoas, minha vida em sociedade. Eu vou ter que renunciar todas essas possibilidades que vão polir, né, as minhas arestas, que vão fazer com que o meu espírito seja burilado para ir direto na vida eterna. Não faz muito sentido. Porque o que faz com que nós alcancemos essa vida eterna é a vida física nossa, que nos dá a possibilidade de experienciar, de errar, de acertar, de aprender com os erros. Então não faz muito sentido. Há necessidade, proclama o Messias, de abandonar pai e mãe, mulher e irmãos do mundo. No entanto, é necessário esclarecer como renunciar. Aí já pôs uma boa vírgula, né? Renunciar, mas como renunciar? Então vamos seguir. Jesus explica que o êxito pertencerá aos que assim procederem por amor de seu nome. À primeira vista, o alvitre divino parece contrassenso. Não é? Que nós falamos? Parece um contrassenso, né? Como olvidar os sagrados deveres da existência se o Cristo veio até nós para santificá-los? Não faz sentido, né? Os discípulos precipitados não souberam atingir o sentido do texto nos tempos mais antigos. Então houve ali um grande equívoco interpretativo naquilo que o Cristo estava querendo dizer. Numerosos irmãos de ideal recolheram-se à sombra do claustro. É um equívoco que a gente sempre fala, né? Você tentar se livrar do mundo para você se sublimar. É o mundo que te sublima, não é o claustro. Como que você vai alijar aquela peçonha que está dentro de você se você não expurga ela? E como que você expurga ela? Na vivência, nos erros, nos acertos, né? No aprendizado. No isolamento você vai mantendo a peçonha ali. O que o isolamento pode fazer? Com que você não se divide mais. Foi um dos maiores papéis da Idade Média, foi justamente esse. Foi pôr um freio na humanidade. Porque a humanidade era muito bélica, muito vingativa, muito possessiva, muito belicosa. Então tinha que ter um freio. E a religião foi um freio. Puseram lá, ó. Fez as coisas erradas, inferno. Fez as coisas certas, céu. Ou seja, recompensa ali. Então, terceiro, aquele inferno que é um espetáculo de horrores, né? Opa, não quero ir para lá, não. Então, o que faz você ir para o inferno? Matar, roubar, tarará. Só que os mais simplórios subentendiam dessa forma. Os mais intelectuais sabiam que era balela. Então o que acontecia? Os sacerdotes, os reis, aqueles que detinham o poder e um grau de inteligência um pouquinho maior, sabiam que aquilo ali foi apenas uma história contada para conter um povo. Então eles faziam o que bem entendiam. Por isso que existiam crimes e mais crimes na Idade Média, né? E hediondos que justamente praticados por aqueles que detinham o maior poder e maior inteligência. E o povo? Bom, essa é uma outra história.
Numerosos irmãos de ideal recolheram-se à sombra do claustro, esquecendo obrigações superiores e inadiáveis. A própria vida em família, quando você vai para um claustro, você se isenta da vida em família, você está privando de um contato direto com outras pessoas, o que vai fazer com que os seus sentimentos sejam mutilados, sejam apaziguados, sejam adocicados, né? Isso tudo se consegue com convívio, mas no isolamento. Muito bem. Um dos maiores dilemas que eu tenho no meu particular é a dificuldade, eu já falei isso várias vezes, a dificuldade de orar. É uma incoerência, né? Um espírita falar uma coisa dessa, principalmente gravado, né? Mas é uma realidade. Por que essa dificuldade de orar? Porque está associado a um condicionamento que as pessoas, ao decorrer dos séculos, se submeteu, de que a quantidade de oração determinaria o resultado delas. Então tem pessoas que rezam o dia inteiro, e é uma coisa maquinal, né? Uma coisa maquinal, e passa a ser rezar aqui pensando em outra coisa acolá. Então isso me incomoda, essa incoerência me incomoda. Eu gosto de ser muito lógico nas coisas que eu faço. Tem que ter uma lógica por trás. Então, o que é viver em oração? Volto a bater, as pessoas levam ao pé da letra as coisas. Aí que embanana tudo. A gente tem que viver em oração. Daí, assim, você vai andar na rua e lá, Pai Nosso que está no céu. É isso? É isso? Que é viver em oração? Não. Rodrigo falou outra coisa. Isso aí me fez lembrar o que um padre falou uma vez, que eu nunca mais esqueci, sobre isso. Ficar rezando. Ele disse que uma dona de casa, na bancada de uma pia, preparando comida, na bancada de uma área, ela está em oração. Cuidando da casa, cuidando da limpeza da casa, não aquilo, mas aquilo feito direitinho, ela está em oração. Eu nunca mais esqueci isso, porque é uma forma de orar. Você ali trabalhando, cuidando da sua casa, cuidando das pessoas que vivem ali. Nunca mais esqueci isso. Pois é. Nós temos um condicionamento de resolver as coisas rápido e fácil. Então, como se a oração fosse o que é uma fórmula mágica. Você tem uma fórmula mágica, vou rezar aqui uma Ave Maria e tudo vai ficar bem. É a fórmula mágica. O mínimo esforço, máxima recompensa. Isso é o que todo ser humano gostaria, uma fórmula mágica. Mas, conforme o que você falou, a ação é que faz com que as coisas modifiquem. Pensa bem, oração. Tira o or, fica ação. Então, a oração, assim, apenas articulada pela fala, para mim não tem valor algum. Por isso a minha dificuldade em rezar. Por quê? Eu tenho que fazer da minha vida uma oração. Eu tenho que fazer com que os meus pensamentos estejam alinhados de uma tal maneira que sempre que eu estiver pensando é como se eu estivesse em êxtase através de uma oração. Isso tem que ser o meu normal. Tem que ser o meu ponto de equilíbrio. E não eu tenho que ficar toda hora represando
as minhas más tendências, não vou deixar esse negócio vir à tona, e começa a falar, Maria, gente, é mascarado. É como ir para o cáustico, com os seus problemas, com os seus fantasmas. Você vai se trancar num cáustico com eles, e quando sair de lá, vai sair com eles. Então, oração é muito mais ação do que orar. Mas então qual o sentido da oração? Vamos dizer assim, para nós que somos seres ainda atrasados, nós somos ainda muito atrasados, a gente precisa de disciplina de pensamento. Então a oração é aquele elemento que consegue nos fazer concentrar para alcançar aquele estado de espírito. Ela é uma ferramenta. Podia ser um poema. Podia ser quaisquer palavras brotadas no coração. Tipo assim, vamos implementar uma oração aqui agora? Quer ver? Mas tem que vir no coração. Senhor, meu Deus, queridos irmãos aqui encarnados e queridos irmãos desencarnados aqui presentes, que a paz do Senhor inunde o coração de todos, que o amor que hoje eu sinto se espalhe por todos vocês, e que o amor que nutre os seus corações também possa banhar o meu. Palavras que eu inventei, mas estão providas do que de sentimento e de realidade, de verdade. Vai e volta, e você sente, você se arrepia. Olha aqui. Basta ser sincero. Então você não precisa ficar toda hora, Maria, cheia de graça, para esticar, para esticar para cá. Haja, sinta, ponha para fora. E que vai e volta. Isso modifica. A potência está dentro de você. Palavras decoradas é aquele elemento que te disciplina a pegar esse potencial seu e exteriorizá-lo. Mas se você conseguir fazer isso na sua própria naturalidade, parabéns. Esse é o fim. Perdi onde eu estou, vocês têm que falar para mim. Fácil, porém. Lá em cima? Fácil, porém, reconhecer como o Cristo renunciou. Aos companheiros que o abandonaram, aparece glorioso na ressurreição. Não obstante as hesitações dos amigos, divide com eles, no cenáculo, os júbilos eternos. Aos homens ingratos que o crucificaram, oferece sublime roteiro de salvação com o Evangelho, e nunca se descuidou um minuto das criaturas. Observemos, portanto, o que representa renunciar por amor ao Cristo. Agora as coisas estão fazendo mais sentido. O que é essa renúncia? Você renunciar àquilo que lhe foi dado, mas que não lhe serve. Tudo que te aprisiona, mas não te enriquece, não te faz bem. Existem relacionamentos doentios? Existem. Enfermiços? Existem. Existem relações com seus amigos, com seus companheiros de trabalho que lhe fazem mal? Existem. Então essa renúncia é o quê? Você renuncia a tudo isso, essa contrapartida de não retrucar na mesma moeda. Mas olha de novo esse parágrafo, olha. Fácil, porém, reconhecer como Cristo renunciou, como que ele renunciou ao mundo. Aos companheiros que o abandonaram, ele aparece. Ou seja, ele não abandonou. Muito pelo contrário, foi ao encontro deles na ressurreição. Não obstante as hesitações dos amigos,
divide com eles no cenário os júbilos eternos. Aos homens ingratos que o crucificaram, oferece sublime roteiro de salvação com o Evangelho. E não se descuidou um minuto sequer de todas as criaturas. O que ele renunciou aqui? Ao que lhe faria mal. Ao mal que foi lhe feito. Ofereceu a outra face da moeda, né? A outra face. Se paga com mal, deu bem. Faço bem. Se lhe entrega a solidão, refugie-se no acolhimento do próximo. E por aí vai. É o caminho que nós temos que seguir. Essa é a renúncia. Não você se isolar. Não você, meu pai, minha mãe, minha família me prende porque eles são da religião tal. E eu não posso professar minha religião tal porque eles são totalmente contrários. Então eu tenho que abandonar eles e seguir a minha religião. Não é isso que o Cristo está falando. Não é isso que ele pede de você. Ele pede que você ofereça a outra face. E aí cada um vai encontrar, né, a verdadeira medida de como que deve conviver com os seus. Como lidar com eles. Observemos, portanto, que representa renunciar por amor ao Cristo. É perder as esperanças da terra, conquistando as do céu. Mas, não vamos levar o pé da letra de novo. Não é? Perder a esperança. Não é perder a esperança nessa vida aqui. Almejando a vida no plano espiritual, que todo mundo pensa isso, literalmente. Não. É não se prender ao materialismo, como se o materialismo fosse aquilo que lhe daria toda a satisfação, toda a honra e toda a glória. Mas se prender às coisas do coração. Aqui está o reino dos céus, aqui. Não lá, é aqui. Então, quando você se prende a pessoas, a condições, a fortunas, a posse, a poder, você está prendendo as coisas materiais, externas. E tudo isso se desfaz. Mas aquilo que você guarda aqui, que são as amizades, os afetos, os carinhos, as construções, as vivências. Quem que não tem boas recordações? Quem que não tem boas recordações? São aquelas boas vivências, aquelas boas construções em família, ou com o ente querido, ou com os amigos, ou com as crianças, quando criança, ou quando jovem, quando adolescente, ou quando mais adulto. A gente sempre tem boas histórias, boas recordações. Aonde que está guardado aqui? Alguém pode tirar isso? Ninguém pode tirar. Então, essa construção íntima nossa é que ninguém, absolutamente ninguém, vai conseguir demover. Se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-os ainda mais a eles todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Então não é se isolando, é tentando com as suas ferramentas e possibilidades influenciá-los. Muitas vezes é difícil? É. E o que se torna difícil? O nosso orgulho ferido. O nosso orgulho ferido é a nossa cruz, que impossibilita que a gente perdoe, reajuste. E isso é comum ao extremo na nossa sociedade. Comum ao extremo. Eu acho que é difícil uma família que não tenha alguma coisa nesse sentido. Difícil. Por quê? É aqui o nosso laboratório, é aqui que a gente vai polir realmente as nossas arestas. Uns vai polir o outro com os seus defeitos. E ali as coisas vão, de tanto se confrontarem, as arestas vão desaparecendo, até que
consigo harmoniosamente conviver. Mas faz parte da vida. Acaso não encontras compreensão no lar? Os amigos e irmãos são indiferentes e rudes? Permanece ao lado deles, mesmo assim, esperando para mais tarde o júbilo de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo. Olha só. E essa frasezinha aqui é importantíssima. Permanece ao lado deles. É a nossa tarefa, é a nossa missão. Muitas vezes, aqueles que estão no nosso lar podem ser, não levem pela letra, não são todos os casos, podem ser pessoas que nós tivemos dificuldade de convivência no passado. E agora, debaixo do mesmo teto, estamos tendo a oportunidade de nos reharmonizarmos. Não quer dizer que nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos sejam nossos inimigos, nossas almas gêmeas, nossa família espiritual de verdade. Pode ser aqueles elementos que estão aprendendo a se tolerar, aprendendo a se identificar um com o outro, aprendendo a se amar. Que a remissão por causa disso se lutina no local só. É isso? É isso. Cada caso é um caso. Pode ser. Geralmente num grupo familiar tem as suas afinidades, mas tem aqueles que não se afinizam de jeito nenhum. O peixe fora d'água é a oportunidade que o plano maior concede para cada um de nós de nos harmonizarmos. Porque enquanto tiver nesse mundo aqui uma pessoa que não gosta da outra, uma pessoa que não gosta dessa outra, aqui não vai ser um mundo feliz. Aquele mundo que está, né? Que a gente aprendeu lá nos mundos perfeitos, mundos felizes, né? Mundos de expressão e prova, mundos de regeneração. O último estágio é muito feliz. Enquanto tiver um que não se harmoniza com o outro, esse mundo jamais será muito feliz. Que a gente não está na condição de ser espírito puro. Portanto, aproveitemos essa oportunidade. Se queremos chegar lá no fim, né? Daqui a alguns milhões de anos, não sei quanto tempo vai demorar um pouquinho, viu? Já prepara aí que vai demorar um pouquinho, mas vai chegar lá. Tenham paciência. Permanece ao lado deles, mesmo assim, esperando para mais tarde o júbilo de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo. Muitas vezes nós estamos desalinhados, fora do nosso habitat, entre aspas, habitat, estagiando em outros seios familiares, longe, distante do nosso, muitas vezes em missão ou de aprendizagem ou de doação. É chamada missão, né? Mas no plano espiritual só ficam juntos aqueles que estão na mesma sintonia. Isso é fato. Aqui no mundo físico não. Você vai ver pessoas que são verdadeiros mártires, verdadeiros gênios, convivendo com pessoas hipócritas, ladrões e miseráveis. Está tudo junto. Mas no plano espiritual não. Cada um junto com o seu. Por isso é aquela história, né? Se você fizer o mal, você vai para um lugar onde só tem pessoas más, que é um lugar ruim. Mas não é punição, é afinidade. Se você fizer o bem, você vai conviver com pessoas que estão nessa mesma faixa vibratória. Ou seja, vai ser o seu céu ou o seu inferno, de acordo com o que você fizer. Assim funciona o lado de lá. Aqui não, aqui está tudo misturado. Para que um aprenda com o outro e um se esmere, né, com um afinco
dedicado ao próximo. Porque uma coisa é você falar assim, eu sou uma pessoa bem paciente. Outra coisa é você estar com uma pessoa difícil e ser paciente com essa pessoa difícil. Né? Eu sou uma pessoa bem indulgente. Outra coisa é você estar junto com uma pessoa complicadíssima e você compreendê-la realmente como ela é. Então, uma coisa é você falar, outra coisa é você ser, agir. Aqui a gente tem a oportunidade de agir. E na hora da prova que é difícil, né? A hora da prova é a hora realmente a gente mostra quem nós somos. Se a gente realmente... Se a gente é frágil, ou se a gente é forte. Se a gente tem fé e persiste, ou se a nossa fé é muito pequena e a gente desmorona. É na prova que a gente vê o que realmente a gente é. O interessante é que a vida nos dá mecanismos para nos... Sim. E muitas vezes o mecanismo é a dor. Mas funciona. Funciona. Tanto é que a humanidade está aí, sofrendo, mas evoluindo. Somente desse modo renunciarás aos teus, fazendo-lhes todo bem por dedicação ao Mestre, e somente com semelhante renúncia alcançarás a vida eterna. Então, aqui falou nesse texto alguma coisa de você isolar alguém? Não. Muito pelo contrário. Então, abandonar pai e mãe, igual falou lá no comecinho, levado ao pé da letra, dá esse sentido, dá essa conotação. Mas não é isso que Cristo fala. É que se fazem dessa forma, faz diferente. Se fazem o mal, faz o bem. Se são impacientes contigo, seja paciente. Então, renuncia ao quê? Ao que Deus oferece. E oferece a outra face. Não é isolar. Seguir o Cristo nunca vai ser isolamento. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido você se isolar. Às vezes, nós somos seres humanos. Nós precisamos ter o nosso momento de meditação. Nós precisamos ter o nosso momento de sossego, de fortalecer as nossas baterias. Isso faz parte da vida. Mas se isolar da vida, não. De forma. É no contato humano, é nas dificuldades que a gente vai desabrochando o nosso potencial. Mas aquela felicidade, aquilo que a gente tanto almeja, tanto sonha, só consegue no contato com as pessoas. No isolamento não consegue. Não consegue. Quer uma prova cabal disso? Sempre falamos isso no centro espírita aqui. O céu está vazio. Porque os anjos estão aqui ou lá embaixo, cuidando daqueles que sofrem. Por que eles fazem isso? Não seria muito mais assim fácil estar num mundo perfeito, num mundo onde as pessoas são boas, idênticas, cada um só faz o bem, são tudo para frente, estão tudo intelectualizados, moralmente evoluídos? Não seria muito mais fácil a convivência e a harmonia entre eles? Por que força que faz com que eles abandonem essas esferas maiores e venham para um plano, igual ao nosso plano físico aqui, que é terrível, pior, indo para as zonas abismais, umbralinas, por amor àquelas pessoas que ainda estão no crime, na revolta, na vingança. O Valdemir, a renúncia da Alcilde foi isso, né? A maior demonstração, eu ia falar justamente dela. A maior renúncia, tanto é que o nome do livro é Renúncia, por amor, está bem expressa aí. Porque abandona um mundo angelical perfeitamente harmonizado,
para vir na Idade Média, aqui na época, em pleno período inquisitorial, por causa de uma pessoa. Você vê que o amor não tem limites. O que é mundo externo não influencia o mundo interno. Essa é uma das maiores maravilhas da vida. O que você adquiriu por teu mérito, ninguém tira. Se você tem essa virtude da bondade, ninguém tira. Se você tem a virtude do amor, ninguém tira. Nada tira. A prova disso, o próprio Cristo que deu. Olha o que fizeram com ele. Ele fez o máximo pela humanidade. Recebeu o quê? Os impropérios, as agressões, né? As chacotas. Mas isso influenciou no seu mundo íntimo? Foi doloroso? Lógico que foi. Lógico que foi doloroso. Mas modificou a sua essência? Não. Porque ninguém tira aquilo que você já adquiriu. Por teu mérito, por seu esforço. Essa é a maior beleza da vida. Se você ama hoje, amanhã você não deixa de amar. Sabe como que o Emmanuel ele classificou muito bem o que é o amor? O amor é igual a um diamante. Translúcido, belo, pode refletir as cores assim com o brilho com uma perfeição grandiosa. E se você pegar esse diamante e colocar na lama e lameá-lo, pode ofuscar o seu brilho. Mas se você tirar a lama, continua a ser um diamante. Translúcido, refletindo todas as luzes. A sua beleza incomparável. Não importa onde estiver, vai ser sempre um diamante. Assim é o amor. Não importa onde está o teu coração, em qual ambiente físico ou espiritual você esteja, se nele você tem o diamante do amor, ele pode até ser ofuscado pela condição em que ele se encontra, mas a sua essência não muda nunca. Basta que você tire aquela lama superficial e ele vai continuar brilhando. Ou seja, ele não transforma-se em lama, ele apenas pode ser parcialmente ofuscado, né? O seu brilho por ela, mas a essência não muda. Assim são as virtudes. Uma vez adquirida, nunca mais perderemos o nosso patrimônio. Ok? Nós falamos de renúncia. Então, ficou bem claro o que é renunciar. Renunciar aos males, às desavenças, às hipocrisias, a todas aquelas ofensas que podem ser destinadas. E você, em contrapartida, viver realmente a essência do cristianismo que estamos a aprender. Essa é a outra face que devemos sempre mostrar em todas as circunstâncias dessa nossa peregrinação por esse mundo. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja. Boa semana a todos.